Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na Sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos continuando a leitura do Livro do Céu. Estamos no volume 14, capítulo 64. 3 de outubro de 1922. Necessidade que a Virgem estivesse a par das penas internas de Jesus. Continuando o meu habitual estado, sentia-me oprimida porque o bendito Jesus frequentemente permite que eu sofra enquanto está presente o confessor, e me lamentava com ele, dizendo: Meu amor, peço-te, suplico-te, não permitas mais que sofra na presença de alguém. Faça que tudo passe entre você e eu, e que somente você conheça minhas penas. Ah, me responda, me dê a sua palavra de que não o fará mais. E mais, me faça sofrer o dobro. Estarei contente desde que tudo fique oculto entre você e eu. E Jesus, interrompendo-me, disse-me: Minha filha, não te abatas. Quando a minha vontade o quer, também tu deves ceder. E além disso, isto não é outra coisa que um passo da minha própria vida oculta. Minhas penas internas e tudo o que fiz sempre tiveram ao menos um ou dois espectadores, e isto com razão, por necessidade e para obter a finalidade de minhas mesmas penas. O primeiro espectador foi o meu Pai Celestial, a quem nada podia escapar, sendo ele mesmo o que me infligia as penas. Era o ator espectador. Se meu pai não tivesse visto nem tivesse sabido nada, como poderia dar-lhe satisfação, dar-lhe a glória e incliná-lo ante a vista de minhas penas e a misericórdia para o gênero humano? Então a finalidade não teria sido alcançada. Em segundo lugar, minha mãe foi espectadora de todas as penas de minha vida oculta, e isso era necessário, pois se eu viera do céu à terra para sofrer, não para mim, mas para o bem dos outros, devia ter pelo menos uma criatura na qual devia apoiar aquele bem que continha as minhas penas, e assim mover a minha amada mãe a agradecer-me, a louvar-me e a amar-me, a me abraçar e a fazê-la admirar o excesso de minha bondade, tanto que ela, comovida e raptada diante da vista de minhas penas, me rogava que, em vista do grande bem que lhe levavam minhas penas, não se isentasse de fundir-se com as minhas mesmas penas para sofrê-las, para me dar a correspondência e ser a minha imitadora perfeita. Se minha mãe não tivesse visto nada, não teria tido minha primeira, não teria tido minha primeira imitadora, não teria tido nenhum agradecimento, nenhum louvor. Minhas penas, o bem que continham, teriam ficado sem efeito, porque não conhecendo a nenhum, não podia fazer o primeiro apoio,
Assim, a finalidade do grande bem que a criatura deveria receber teria sido perdida. Vê como era necessário que ao menos uma só criatura estivesse a par das minhas dores. Se isto foi para mim, quero que seja também de ti. Aliás, te digo que quero que o confessor que trabalhe junto comigo, espectador e depositário das penas que te faço sofrer, a fim de que também ele participe do bem, e tendo-o junto, possa estimulá-lo mais na fé e infundir-lhe luz e amor para lhe fazer compreender as verdades que te vou manifestando. Eu fiquei mais do que nunca oprimida ao ouvir isto, e enquanto esperava misericórdia, encontrei justiça irremovível por parte de Jesus. Ó Deus, que pena! E vendo-me mais aflita, acrescentou: Minha filha, isto é o quanto me amas? Os tempos são tão tristes, e os males que virão são muito assustadores. E quando não puderes, tu sozinha, impedir todo o curso da minha justiça, podereis entre dois, e deverias dizer, tu mesma que te fizeste sofrer. É por isso, resigna-te também nisto, e tem paciência, o teu Jesus quer e basta. Capítulo 65. 6 de outubro de 1922. O primeiro plano dos atos humanos, mudados em divinos no divino querer, foi feito por Jesus. Luísa, a primeira a viver na divina vontade. Estava rezando, e meu sempre amável Jesus veio, e me pondo os braços ao pescoço, me disse: Minha filha, rezemos juntos. Entremos no mar imenso da minha vontade para fazer que nada saia de ti, que não seja lançado nela. O pensamento, a palavra, o bater de coração, a obra, a passagem, tudo deve tomar o seu lugar na minha vontade. Por cada coisa que fizeres nela, tomarás uma posse de mais e adquirirás um direito maior. Todos os atos humanos, segundo a finalidade da criação, deviam ter vida em meu querer e formar nele o plano de todos os atos humanos mudados em atos divinos, com a marca da nobreza, santidade e sabedoria suprema. Não era nossa vontade que o homem se separasse de nós, senão que viesse conosco, crescendo à nossa semelhança e obrando com nossos mesmos modos. Por isso queria que todos seus atos fossem feitos em meu querer, para lhes dar o seu lugar, para poder informar o seu riacho no mar imenso do meu. Eu fazia como um pai que, possuindo grandes extensões de terra, diz a seu filho: Dou-te em posse o centro de minhas propriedades, a fim de que não saias de meus confins e cresças em minhas riquezas. Com a minha mesma nobreza e com a grandeza de minhas obras, a fim de que todos reconheçam que és meu filho. O que se diria deste filho se não aceitasse o grande dom do Pai e se fosse à terra estrangeira a viver de misérias, perdendo sua nobreza sob a escravidão de cruéis inimigos? Tal foi o homem. Agora este plano, este riacho, no meu querer, quero-o de ti. Corra cada um dos teus pensamentos nele, a fim de que aos reflexos da nossa inteligência, que é pensamento de cada um, se eleve sobre cada inteligência, nos dê a homenagem de cada pensamento em modo divino, as tuas palavras e obras correrem também, para que o reflexo da nossa palavra fiat, que fez todas as coisas e é palavra de cada um, e aos reflexos da santidade de nossas obras, que é vida e movimento de tudo, nos deem, elevando-se e sobrevoando sobre tudo, a glória de cada palavra e de cada obra, com a nossa própria palavra fiat e com a mesma santidade de nossas obras. Minha filha, se tudo o que é humano, ainda que fosse um pensamento, não é feito no meu querer, o plano humano não toma posse, e o riacho não vem formado, e meu querer não pode descer à terra para fazer-se conhecer e reinar. Então eu, ao ouvir isto, disse: Meu amor,
Jesus, é possível que depois de tantos séculos de vida da Igreja, que fez sair tantos santos, e muitos deles fizeram maravilhar céu e terra, por suas virtudes e maravilhas que têm feito, não deviam eles operar tudo no divino querer, em modo de formar este plano que você diz? Você estava propriamente esperando por mim, a mais inábil, a mais má e ignorante para fazê-lo? Eu acho que é verdadeiramente incrível. E Jesus? Escuta, minha filha, minha sabedoria tem meios e caminhos que o homem ignora e é obrigado a inclinar a testa e a adorá-la em silêncio. E não cabe a ele ditar-me leis, dizer-me a quem devo escolher e o tempo oportuno que a minha bondade dispõe. Além disso, devia primeiro formar os santos que deviam me semear e copiar em modo mais perfeito, porque a eles lhes é possível a minha humanidade. E isto já o fiz. Agora minha bondade quer passar além e quer chegar a excessos maiores de amor, e por isso quero que entrem em minha humanidade e copiem o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade. Se os primeiros cooperaram com a minha redenção para salvar as almas, para ensinar a lei, para banir a culpa, limitando-se nos séculos em que viveram, os segundos passarão além copiando o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade. Abraçarão todos os séculos, todas as criaturas, e elevando-se sobre todos, porão em vigor os direitos da criação que me correspondem e que toca às criaturas dar-me, levando todas as coisas à sua primeira origem da criação e a finalidade para a qual a criação foi feita. Tudo está ordenado em mim. Se a criação a fiz sair ordenada, deve tornar-se ordenada como saiu de minhas mãos. Já o primeiro plano dos atos humanos, trocados em divinos em meu querer, foi feito por mim e o deixei como suspenso, e a criatura nada soube, exceto minha amada e indizível mãe. E era necessário assim, pois se o homem não conhecia o caminho, a porta, as permanências da minha humanidade, como podia entrar e copiar o que eu fazia? Agora vem o tempo de que a criatura entre neste plano e faça também o seu no meu. Que maravilha te chamou pela primeira vez? Além disso, é tão certo que te chamei por primeira, que a nenhuma outra alma, por quanto querida por mim, lhe manifestei o modo de viver em meu querer, os efeitos dele, as maravilhas, os bens que recebe a criatura obrante em meu querer supremo, que busca em quantas vidas de santos queira, ou em livros de doutrina, ou em nenhum, encontrará os prodígios de meu querer obrante na criatura, e a criatura obrante no meu. No máximo encontrará a resignação, união dos querer, mas o querer divino obrante na criatura, e ela no meu, em nenhum o encontrará. Isso significa que não havia chegado o tempo em que a minha bondade devia chamar a criatura a viver neste estado sublime. Mesmo o próprio modo como te faço rezar não se encontra em nenhum outro. Por isso, sê atenta. Minha justiça o exige. Meu amor delira, por isso minha sabedoria dispõe tudo para obter o intento. São os direitos, a glória da criação, o que queremos de ti. Capítulo 66. 9 de outubro de 1922. A vontade humana que opera na divina. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus vem todo ternura. Me estreita entre seus braços, me beija e me diz quem sabe quantas vezes: Ah, minha filha, a minha vontade. Ah, minha filha, a filha de minha vontade, como é querida. Escuta, enquanto teu querer está entre mim, se esvazia de ti, e o meu entra obrante em ti. E enquanto obra o meu, o teu recebe a força da potência criadora e fica obrante em mim. E como eu sou um ponto só, que contenho tudo, abraço tudo, faço tudo, vejo o teu desejo obrante em mim com a minha potência criadora
que quer dar-me tudo, corresponder-me por todos. E com grande satisfação minha, vejo-o diante de mim desde o primeiro instante em que fiz sair a criação, e deixando para trás todos, põe-se diante de todos como se fosses a primeira criada por mim, na qual não existe nenhuma ruptura de vontade entre tu e eu, tal como teria querido o primeiro homem, e me dá a honra, a glória, o amor, como se a criação tivesse saído de minha vontade. Que gosto, que contentamento sinto. Você não pode compreendê-lo. A ordem da criação me vem restituída, as harmonias, as alegrias se unem. Vejo esta vontade humana obrante em mim, na luz do sol, sobre as ondas do mar, no brilho das estrelas, sobretudo, e dá-me a glória de todos os bens que estas coisas criadas dão ao homem. Que felicidade! Semeia-me em tudo, com esta diferença, que eu sou um ponto só, e tu, pouco a pouco, conforme obras, pensas, falas, amas em meu querer, assim tomas lugar e nele formas partos divinos. Capítulo 68. 24 de outubro de 1922. O divino querer abre as correntes entre o céu e a terra e faz na alma o depósito dos bens celestes. Meu sempre amável Jesus continua me falando de seu santíssimo querer. Me parece um verdadeiro mestre, que enquanto parece que já não tem nada mais que ensinar ao seu discípulo, é só um descanso que toma para poder dar lições mais sublimes, para raptar a atenção do rapaz e conseguir mais amor e veneração. Então, ao vir-me, disse: Minha filha, quantos prodígios contém o meu querer supremo obrante na criatura, conforme a alma faz entrar nele este santo querer, e ela entra nele e o faz agir em tudo, mesmo nas mais pequenas coisas, se estabelece a corrente entre o querer obrante das três divinas pessoas e seu mesmo querer obrante na criatura. Assim que se amam ou querem dar amor, encontram onde depositar este amor, porque em um ponto da terra está o seu querer obrante na criatura, que pode receber este amor, e que, subindo de novo até o seio da divindade, seu querer como dividido em dois, na criatura e na divindade, enquanto é sempre um, levar-lhe-á a correspondência de seu amor em modo divino, por parte da criatura. E eis que o amor eterno se põe em corrente entre o céu e a terra, desce e ascende sem nenhum obstáculo, pois há quem pode receber o depósito. Seu mesmo querer obrante na criatura será zeloso de lhe fazer custódia. Assim, se minha divindade quer fazer sair de si a sua beleza, suas verdades, sua potência, suas graças infinitas, tem onde fazer o depósito, em seu próprio querer obrante na criatura. A corrente está aberta. Meu querer manterá a batuta em guardar zelosamente a minha beleza, minhas verdades, minha potência, e de me fazer os agradecimentos por minhas graças infinitas. Então não ficarei mais desiludido em nada. Estarei em perfeita harmonia entre o meu querer, que trabalha na criatura, e o céu, e o do céu. Quantas coisas minhas farei saber demais. Meu amor sufocado ficará livre, quando tiver formado meu depósito, e as correntes entre o céu e a terra estarão sempre abertas. Capítulo 69. 27 de outubro de 1922. A divina vontade, herança de Jesus às criaturas, as duas gerações. Estava pensando entre mim, em tudo que escrevi nestes dias passados, e dizia: como é possível que o meu doce Jesus tenha esperado tanto tempo para fazer conhecer tudo o que operava sua humanidade na divina vontade, por amor das criaturas? Mas enquanto pensava assim,
o meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver com o seu coração aberto, disse-me: Filha do meu querer, por que pensas isso? Isto aconteceu também na criação. Quanto tempo não tive em meu seio realmente formada? E quando me pareceu bem, a pus fora. E quanto mais a redenção não tive em mim? Eu poderia dizer que o Abba eterno, no entanto, eu esperei muito tempo para descer do céu e cumpri-lo. É meu costume, em minhas obras, primeiro as fecundo, as formo em mim, e a tempo propício as ponho fora. Aliás, tu deves saber que a minha humanidade continha em si duas gerações, os filhos das trevas e os filhos da luz. Vim resgatar os primeiros, por isso paguei com o meu sangue para mantê-los seguros. A minha humanidade era santa e nada herdou das misérias do primeiro homem. E se bem que era semelhante nas facções naturais, mas era intangível de qualquer mínimo defeituoso que pudesse obscurecer a minha santidade. A minha herança foi só a vontade de meu pai, na qual devia desenvolver todos os meus atos humanos para formar em mim a geração dos filhos da luz. Olha, esta geração foi-me dada para a formar propriamente no colo da vontade de meu Pai Celestial. E eu não poupei nem fadigas, nem atos, nem penas, nem orações. Antes estava no topo de todas as coisas que fazia e sofria, de maneira que a concebi em mim, a fecundei e a formei. Eram propriamente eles, os que o Divino Pai com tanto amor me havia confiado. Era minha herança predileta, que me foi dada a Santíssima Vontade Suprema. Agora, depois de ter conhecido os bens da redenção, como quero a todos salvos, dando-lhes todos os meios que se necessitam, passo a fazer conhecer que em mim há outra geração que devo fazer sair, meus filhos que devem viver no divino querer, e que em meu coração tenho preparado todas as graças, todos os meus atos internos feitos no âmbito da vontade eterna para eles. E estes esperam o beijo de seus atos, sua união, para dar-lhes a herança da vontade suprema. E como eu a recebi, quero dá-la a eles para fazer sair de mim a segunda geração e dos filhos da luz. Se minha humanidade não desse esta herança que possuía, isto é, a divina vontade, a única coisa que eu amava e que me dava todo o bem, teria sido incompleto o meu descer à terra. Não poderia dizer que dei tudo, mas teria reservado para mim a maior coisa, a parte mais nobre e divina. Vi agora como é necessário que o meu querer seja conhecido em todas as suas relações, nos prodígios, nos efeitos, no valor. O que fiz eu neste querer para as criaturas? O que elas devem fazer? E isto será um potente imã para atrair as criaturas, para fazê-las receber a herança do meu querer e fazer sair em campo a geração dos filhos da luz. Se atenta, minha filha, tu serás a porta-voz, a trombeta para chamá-los a reunir esta geração tão predileta e tão suspirada por mim. Depois de ter retirado todo o aflito, voltou de novo. Depois de se ter retirado todo o aflito, voltou de novo. Tanto que movia a piedade e lançou-se nos meus braços como para encontrar repouso. E eu, ao vê-lo, disse-lhe: Que tens, Jesus? Que estás tão aflito? E Jesus me disse: Ah, minha filha, você não sabe nada do que querem fazer. Querem jogar Roma, querem jogar com os estrangeiros. Os mesmos italianos são tais e tantas as infâmias que farão, que seria menor mal se a terra fizesse sair fogo para queimá-la, do que farão. Olha, por toda parte saem pessoas para concorrer juntas e dar o assalto. E o que é pior é que vêm subvestidos de cordeiros, enquanto são lobos ferozes que querem devorar a presa. Que uniões diabólicas!
se unem para ter mais força e dar o assalto. Reza, reza, é o último prepício destes tempos em que a criatura quer precipitar-se. Reza, reza, é o último precipício destes tempos em que a criatura quer precipitar-se. Capítulo 70. 30 de outubro de 1922. Os prodígios da criatura que opera no querer divino. Continuando o meu habitual estado, meu sempre adorável Jesus veio, e me emergindo na luz imensa de sua santidade, de sua santíssima vontade, me disse: Minha filha, olhe os prodígios da criatura que opera na minha vontade. Enquanto entra no meu querer e pensa, reza, obra, assim se eleva comigo, e assim como eu sou voz sem palavra, e por isso minha voz se forma e chega a cada coração segundo suas próprias necessidades, e então diversas línguas e modos que há nas criaturas, de modo que todos me podem compreender. Sou obra sem mãos, e por isso sou obra de cada um, sou passo sem pés, de maneira que a todas as partes chego e me encontro em ato. Assim a alma operando em meu querer, chega a ser voz sem palavra, obra sem mãos, passo sem pés, e eu a sinto correr em minha voz, em minhas obras e em meus passos. Em todas as partes me sinto, e eu, sentindo-a sempre junto comigo, não me sinto mais só. E como amo tanto a companhia da criatura, louco de amor para com ela, a divinizo, a enriqueço e lhe dou tais graças de fazer maravilhar céu e terra. Capítulo 71. 6 de novembro de 1922. A vontade de Deus cristaliza a alma, o conhecimento do palácio da divina vontade. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fez ver e tinha entre seus braços muitos pequenos cordeirinhos, um apoiado sobre seu peito, outro nos ombros, outro estreitado a seu pescoço, um à direita e um à esquerda de seus braços. Alguns tiravam a sua cabecinha de dentro do seu coração, mas os pés de todos estes cordeirinhos estavam todos no coração de Nosso Senhor, e o alimento que lhes dava era o seu alento. Estavam todos com a boca virada para a boca do meu doce Jesus, para receber o seu alento, para alimentar-se. Era bonito ver como Jesus tomava sumo de leite, todo atento a alimentá-los e fazer-se feliz junto com eles. Pareciam tantos partos saídos de seu coração santíssimo. Então, dirigindo-se a mim, disse-me: Minha filha, estes cordeirinhos que você vê em meu coração e meus braços são os filhos da minha vontade, parto legítimo de meu querer supremo, sairão de dentro do meu coração, mas seus pés ficarão no centro do meu coração para fazer que nada tomem da terra e de nada se ocupem senão de mim. Veja-os como são belos, como crescem limpos, nutridos, alimentados, só com o meu alento. Serão a glória, a coroa de minha criação. Depois acrescentou: Minha vontade cristaliza a alma, e assim como em um cristal qualquer objeto que se aproxima, se forma dentro outro objeto todo semelhante ao que se põe de frente. Assim minha vontade, tudo que se faz se reflete nestas almas cristalizadas por minha potência, e repetem e fazem o que faz o meu querer supremo. E como minha vontade se encontra por toda parte, no céu, na terra e em todo lugar, assim estas almas, contendo o meu querer nelas como vida própria, onde quer que o meu querer obra, como cristal absorvem-no nelas e repetem o meu ato. Então, conforme eu faço, eu tomo maior prazer em me colocar em frente a elas para vê-las repetir nelas minha mesma ação, de modo que são meus espelhos e meu querer, e multiplica a cada ato que faz e por toda parte. Por isso não há coisa criada onde elas não se encontrem, nas criaturas, no mar, no sol, nas estrelas e até no empírio.
E meu querer recebe da criatura a correspondência de meu ato em modo divino. Esta é a causa pela qual amo tanto que o viver em meu querer seja conhecido, para multiplicar mais estes cristais feitos espelhos por meu querer, para fazer repetir neles minhas obras. E então já não estarei mais sozinho, senão que terei a criatura em minha companhia, tê-la-ei comigo, intimamente comigo, no fundo do meu querer, quase inseparável de mim, como se nesse mesmo instante tivesse saído do meu seio, como quando a criei, sem ter feito outros caminhos contrários à minha vontade. Como eu estarei feliz! Então eu, ao ouvir isto, lhe disse: Meu amor e minha vida, eu não sei persuadir-me ainda. Como é possível que nenhum santo tenha sempre feito a sua santíssima vontade e que não tenha vivido no modo como agora diz em seu querer? E Jesus me disse: Ah, minha filha, não queres persuadir-te ainda de que tanto se toma de luz, de graça, de variedade, de valor, por quanto se conhece? Certamente que houve santos que fizeram sempre o meu querer, mas tomaram da minha vontade por quanto conheceram dela. Eles sabiam que fazer minha vontade era o ato maior, o que mais me honrava e que levava à santificação. E com essa intenção a faziam, e isso tomavam, porque não há santidade sem a minha vontade, e não pode sair nenhum bem, nem santidade pequena ou grande, sem ela. Você deve saber que a minha vontade, qual era, é e será, não mudou em nada, mas segundo se manifesta, assim faz conhecer a variedade de suas cores, dos efeitos e valores que contém, e não só se faz conhecer, senão que dá à alma a variedade de suas cores, efeitos e valores, caso contrário, qual seria a vantagem de os divulgar? A minha vontade fez com que um grande senhor, o qual fez ver um palácio, seu muito grande e suntuoso. Os primeiros indicou o caminho para ir ao seu palácio, aos segundos a porta, aos terceiros a escada, aos quartos as primeiras habitações, e os últimos abriu todas as tendas, fazendo-os donos, e dando-lhes todos os bens que há nesse palácio. Então, os primeiros tomaram os bens que estão no caminho, os segundos, os bens que há na porta, superiores aos que há no caminho, os terceiros, as das escadas, os quartos dos primeiros quartos, onde há mais bens e estão mais seguros, os últimos, os bens de todo o palácio inteiro. Assim fez a minha vontade. Devia fazer conhecer o caminho, a porta, a escada, as primeiras permanências, para que pudessem passar a toda a imensidão do meu querer e fazer-lhes ver os grandes bens que há nele, e como a criatura obrante nesses bens que meu querer contém. Faz aquisição da variedade de suas cores, de sua imensidão, santidade e potência e de todo o meu agir. Eu, no fazer conhecer, dou e imprimo na alma a qualidade divina que faço conhecer. Se você soubesse sobre que ondas impetuosas de graças se encontra quando passo de fazer conhecer outros efeitos do meu querer, e como perito pintor, pinto em sua alma, com as mais vivas cores, os efeitos, os diversos valores que te faço conhecer, tu ficarias esmagada sob minhas ondas, mas eu, tendo compaixão da tua debilidade, te sustento, e enquanto te seguro, imprimo mais em ti o que te digo, porque, se eu falo, obro. Por isso, seja atenta e fiel. Lindo, maravilhoso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.